Graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus, que bênção, né? As adultas, as nossas jovens são uma bênção aqui adorando ao Senhor. Que bom, né? A gente ter essa liberdade de poder adorar ao Senhor. As meninas são uma bênção, glória a Deus, que o Senhor continue usando a vida delas, amém? Vocês estão acompanhando os nossos missionários lá, que estão na missão ali na África, amém? Glória a Deus pela vida deles. Nós daqui a pouco já vamos orar pela palavra, já oramos por eles também, para que você possa estar vendo quantas coisas estão acontecendo ali, mas o Senhor está junto com eles ali, amém? Glória a Deus. Hoje nós vimos um vídeo, eu estava olhando um vídeo que eles estão... O povo lá está na igreja, né? Estão louvando ali, está uma chuva, e eles continuam ali louvando ao Senhor com alegria, porque eles estão na presença do Senhor, irmãos. Como é bom a gente poder estar na presença do Senhor. Independente daquilo que está acontecendo, para nós é maravilhoso quando nós nos reunimos e adoramos ao nosso Deus. Eu creio que você também veio aqui para adorar ao nosso Deus, não veio? Amém? Então que você possa continuar, você já adorou através do louvor, através dos dízimos, aqui da palavra dos dízimos, no momento aqui da dança das meninas aqui, e nós vamos continuar adorando ao Senhor agora através da palavra, amém? Então eu gostaria de convidar você a se colocar em pé, se você puder, abrir a palavra de Deus lá em 2 Pedro, no capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 2, amém? Então, se você puder estar junto conosco aí, abrir a palavra de Deus, vai ser uma bênção, para nós podermos falarmos um pouquinho aqui sobre a palavra, sobre o Senhor. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 2, amém? Diz assim, você abriu aí? Diz assim: a graça e a paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipante da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Até aqui, feche seus olhos, vamos orar por mais um momento. Gostaria de convidar você a estar orando agora, amém? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos mais uma vez por podermos estar aqui na tua casa e clamamos a ti para que o Senhor nos abençoe aqui agora também, Senhor, para que o Senhor traga sobre nós aquilo que é teu, esteja agora, Senhor, falando aos nossos corações. Nós clamamos agora, te damos toda a liberdade para que o Senhor nos abençoe aqui agora através da tua palavra, Senhor. E também colocamos a vida dos nossos irmãos, Pai, que estão lá nessa missão, Senhor, ali na África. Que o Senhor os abençoe, Senhor, que o Senhor continue dando graça para eles, continue, Senhor, colocando as tuas mãos. Nós te louvamos já por tudo aquilo que estamos vendo, Senhor, pelo teu povo ali, Senhor, que te louva, pelo teu povo, Senhor, que engrandece o teu nome, que as coisas continuem, Senhor, seguindo de acordo com a tua vontade, é o que nós clamamos em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, amém?
Nós estamos vendo aqui, esse texto que a gente leu aqui é da segunda carta de Pedro. Essa segunda carta, ela foi enviada um pouco antes da sua morte. Nela Pedro faz, agora na segunda epístola de Pedro aqui, Pedro faz algumas denúncias sobre os falsos mestres aqui. Mas no começo aqui dessa carta, ele fala de algumas coisas que precisam estar vivas nos cristãos a quem essa carta é endereçada. Ele fala de algumas coisas, de algumas lembranças e de coisas que precisam estar bem vivas, que são coisas do Senhor na vida dos cristãos aqui a quem eles estão endereçando. Nós também precisamos que as coisas de Deus estejam vivas em nós. Nós também precisamos estar ativos. Nós também precisamos estar com a nossa visão ampla. Nós não podemos estar enxergando somente aquilo que está próximo. Nós precisamos estar atentos a todas as coisas que estão acontecendo. E aqui o apóstolo Pedro, ele fala sobre despertar eles com algumas lembranças dessas coisas que precisam estar vivas. No versículo 12 aqui, de 2 Pedro 1, diz assim: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade presente convosco, nela confirmados. Também, versículo 13, também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente, por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conservais lembrança de tudo. Aqui ele está falando, então, como nós lemos aqui, amém? Ele está falando que ele gostaria ali, está querendo despertar os cristãos ali, através da lembrança. Quando nós falamos de lembrança, as lembranças, elas mexem conosco, não mexem? Quando nós falamos de lembrança, talvez você tenha uma lembrança do passado, que talvez até mesmo te machuca. Mas as lembranças, elas nos lembram, elas mexem conosco. Elas nos mostram algumas coisas. Eu esses dias recebi um videozinho daquele da IA, da inteligência artificial, mostrando alguns desenhos antigos. Que era o desenho da Pantera Cor-de-Rosa, já velhinha, do Tom e Jerry, do Frajola, que são desenhos que são, talvez os novos aqui nem saibam do que eu estou falando, né? Aline, você sabe sim. Amém? Talvez, mas os mais novos nem sabem, mas são desenhos que eram lá de trás. E isso, quando a gente olha essas lembranças, nos mostra que o tempo está passando. Que nós estamos ficando mais velhos. E a inteligência artificial fez que esses personagens, nesse videozinho, todos personagens mais velhos. E ali eu lembrei de muitas coisas, porque as lembranças, elas mexem conosco. E muitas vezes, quando o apóstolo Pedro está falando aqui, são lembranças do Senhor. Mas existe, como eu disse, lembranças que às vezes nos machucam. Lembranças que nós precisamos tratar elas. Eu, num tempo atrás, eu me lembro que eu não gostava muito da época quando chegava o meu aniversário. E por quê? Eu não ligava muito para essa época. Eu falava assim, essa época é normal. Mas teve uma época que eu ficava meio fariseu. E eu falava assim, eu vou aproveitar essa época para mim viajar, assim, não fico no meio de todo mundo. Apesar que é uma época de janeiro, né? E eu ia viajar. Por quê? Porque às vezes a gente, né, talvez eu tinha um machucado ali e eu estava realmente precisando tratar e eu já tinha colocado algumas coisas diante de Deus. Mas irmãos, Deus trata conosco, você sabia? E eu fui viajar numa época aí que era meu aniversário, às vezes
acontece, né, hoje em dia, porque eu faço aniversário em janeiro e é férias, mas eu fui viajar. Eu falei assim, agora estou tranquilo aqui no hotel, estou de boa, viajando com a minha família, estava de férias, né, e era dia do meu aniversário. Eu tinha jantado ali, irmãos, como Deus trata conosco, como Deus trata comigo. Trata com todos, né? Aí eu falava assim, agora tudo bem, vou deitar. E quando eu entrei no quarto à noite, de repente tocou o interfone lá do quarto, lá, tocou a campainha lá, alguém batendo lá, chamando. Eu olhei pelo aquele buraquinho, pelo olho mágico assim, irmãos, estava um homem com chapéu desses de chefe assim gigantesco, com um bolo gigante na mão. E tinha um monte de gente em volta, assim. Eu falava, Senhor, eu olhei para a Elaine, porque eu falei, será que ela falou alguma coisa? Mas eles pegaram na ficha ali e estavam ali, irmãos. Aí eu falei assim, né, precisa abrir a porta, não tem jeito. Aí abri a porta, acho que tinha uma que era irmã lá. Aí ela, só faltavam começar, né, a irmãzinha começou, parabéns. Aí começaram a cantar parabéns e estava todo aquele pessoal da cozinha, da recepção. E eles cantaram parabéns, foi o parabéns mais longo da minha vida. Eu não sabia se eu batia palma, se eu agradecia. E eu ali, coisa assim, eu falava, Senhor, eu fugi, né? Mas não teve jeito. Aí, como cantaram parabéns, e não parava o negócio. Tinha lá a irmãzinha empolgada e começava de novo. Eu falava, Senhor, depois acabou o parabéns, aquele bolo gigante ali. Eu falei assim, como Deus trata conosco. Eu fui fugir, né? Estava que nem Jonas, fugindo, mas não adiantou. As coisas aconteceram ali. E eu estava lembrando disso, né? Como Deus nos trata, como tem lembranças, às vezes, situação na nossa vida, que nós precisamos tratar. É diferente dessas lembranças aqui que o apóstolo Pedro está falando, que precisam estar vivas em nós. Tem lembranças que nós precisamos que elas sejam tratadas, sejam retiradas, porque tem lembranças que nos machucam, de coisas que aconteceram. E a palavra de Deus, ela fala algumas coisas sobre isso, daquilo que deve ocupar o nosso pensamento. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses 3, no versículo 13 e 14, ele diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está falando assim, olha, eu tenho um alvo, algumas coisas ficam para trás, eu tenho que deixar algumas coisas para trás. E existem coisas na nossa vida que nós precisamos deixar elas para trás. Lembranças que precisam ficar para trás. E aqui o apóstolo Paulo também ele fala, né, em Filipenses 4:8, que ele diz, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aqui nós temos que entender que o apóstolo Paulo está falando, olha, isso precisa estar na nossa mente. Se você precisa ocupar sua mente com algo, ocupe com aquilo que é de Deus, com aquilo que é de boa fama, com aquilo que te leva a ser abençoado, que tira esse sofrimento seu. Amém? E voltando um pouquinho aqui, Pedro fala, né, que que aquilo que nós seguimos nesse texto aqui de 2 Pedro, no capítulo 1, ele começa a tratar aqui algumas coisas, falar dessas lembranças, e ele diz assim, olha, isso que aconteceu, isso que Cristo fez, que Deus fez, não são fábulas inventadas. Ele diz assim, nós não seguimos fábulas inventadas. Quando nós olhamos o versículo 16, diz assim, porque, aqui de 1 Pedro, amém? De 2 Pedro, capítulo 1, 16, diz assim, porque não
não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vindo do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Versículo 19, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, irmãos. Nós temos que entender que essas coisas, as coisas de Deus, irmãos, são coisas reais. São coisas que precisam estar vivas em nós. Porque, como o apóstolo Pedro está falando aqui, ele está dizendo assim: olha, nós estávamos lá. Eu participei disso, eu vi uma voz vindo do céu, falando que ele era o Filho amado, que Jesus era o Filho amado. Essas coisas existem, essas coisas foram reais. Irmãos, nós temos um Deus, que nós temos que a todo momento estar com essas coisas vivas em nós, que Ele veio para nos salvar, Ele nos resgatou, Ele pagou um preço por nós. Eu usei esse texto aqui no retiro dos jovens aqui, e agora estou usando ele de novo de outra forma aqui. Mas, irmãos, essas coisas precisam estar vivas em nós. E essas coisas que o apóstolo Pedro está falando aqui, que nós precisamos, que ele está dizendo, né, que olha, eu me esforço para trazer essa lembrança. Essas lembranças do Senhor, elas precisam estar acima das nossas lembranças. Porque, como eu disse, são coisas que nos transformaram, que nós fazemos partes disso, que trouxe vida para nós. Nós também somos participantes dessa transformação, e isso a cada dia precisa estar vivos em nós, precisa estar vivo em nós. Porque senão nós começamos a deixar de lado as coisas de Deus, nós começamos a nos esquecer. E essas lembranças vão nos trazendo aquilo que o Senhor fez, e nós estamos vivos com isso. Amém? Nós buscamos muitas coisas no nosso dia a dia. Diante da correria, nós buscamos conquistar as coisas, nós buscamos tantas coisas na nossa vida. Mas a palavra de Deus diz assim que nós devemos buscar as coisas do alto. Que, como diz lá em Colossenses 3:1, diz assim: portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Nós devemos buscar essas coisas, coisas do alto, a todo dia. Nós buscamos muitas coisas, mas nós não podemos nos esquecer de estar buscando as coisas do alto. E glória a Deus pela sua vida que está aqui hoje, porque você está buscando as coisas do alto. E as coisas do alto vão vir sobre a sua vida. Você tem que tomar posse disso. Mas aqui nesse texto, quando nós olhamos, voltando lá para 2 Pedro, para o capítulo 1, ele fala ali de algumas coisas que precisam estar em nós. Amém? Que precisam, coisas que nos levam a ser ativos e dar frutos. Aqui no versículo 8 diz assim, vou ler novamente, diz assim: porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos,
no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, existem coisas que precisam estar em nós. Nós já vamos ver algumas dessas coisas. Mas as coisas de Deus, elas precisam estar em nós. Nós precisamos ter isso vivo em nós. E aqui diz também que se essas coisas não existir, a palavra diz assim, que são como cegos, que está no versículo 9, vendo só o que está perto, esquecendo do que o Senhor fez por nós. Vou ler o versículo 9 também, para ficar mais claro para você. O versículo 9 diz assim: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, que são coisas que nós lemos aqui, que o apóstolo Pedro disse. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora. A palavra está nos mostrando aqui, quando fala de cego, está com uma visão limitada. E Deus não te chamou para ter uma visão limitada. Deus te chamou para ter uma visão ampla, como uma visão de águia. Deus te chamou para que você tenha olhos espirituais, para que você consiga ver as coisas. Existem coisas que foram entregues para você. Deus traz conhecimento para você, através das profecias, através da palavra, de muitas situações. Deus quer que você enxergue mais, que você tenha uma visão ampla. E nós precisamos ter essa visão ampla, mediante este mundo que nós estamos vivendo. Aqui Pedro, depois ele vai falar dos falsos mestres. Amém? Existiam os falsos profetas, mas existiam os falsos mestres também. Aqueles que estavam ensinando, o mestre faz o quê? Ele ensina. Mas existiam aqueles que estavam combatendo o ensino de Cristo. Nós precisamos ter uma visão ampla para estarmos atentos a isso. Porque nós temos a nossa vida e junto conosco, nós temos a nossa família. Temos o nosso viver. E nós precisamos estar ativos, porque nós estamos a caminho do nosso alvo, que é o Senhor. Mas como nós vamos passar esse período até nós chegarmos, até nós estarmos no céu? O que vai acontecer? Até essas coisas acontecerem, existem coisas que precisam estar em nós e precisam estar vivas em nós. Precisamos ter essas coisas realmente vivas em nós para que a gente possa estar ativo e ter uma visão ampla. Amém? Você lembra quando aqui diz assim, né? No versículo 9, no finalzinho diz assim: esquecidos. Se essas coisas não estiverem nessas pessoas, né? Como o apóstolo Pedro está chamando a atenção aqui, diz assim que se essas coisas não estiverem, eles vão se comportar como esquecidos da purificação dos seus pecados de outrora. Se essas coisas não estiverem vivas em nós, que são as coisas de Deus, as coisas vão se esfriando, e nós vamos se esquecendo de como Deus age, nós vamos se esquecendo de como é estar na presença de Deus, nós vamos esfriando. Nós temos que vigiar muito. O apóstolo pregou os cultos atrás aí falando de um coração duro, de coisas que nós precisamos vigiar. Cuidado, para se essas coisas não estiverem vivas em nós, nós vamos perdendo as coisas, não vamos nem percebendo. Você lembra do povo, quando o povo saiu do Egito? Eles não conseguiam ver a provisão de Deus. O povo, quando ele saiu do Egito, ele não conseguia ver o plano de Deus, que era levar eles para uma terra melhor. E eles não conseguiam enxergar. Com isso, eles começaram a sentir saudades. E eles falaram: olha, por nós voltávamos. Lá em Números, fala sobre isso em Números 11, o versículo 5 e 6. Se você
puder ler aqui, amém, junto conosco, diz assim, Números 11, versículos 5 e 6, diz assim: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. E agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Deus tinha um projeto para o povo, um plano para o povo, levar eles para uma terra que mana leite e mel. Mas como nós acabamos de ler ali, eles não conseguiam enxergar isso. Eles não conseguiam ver isso. E eles olhavam a provisão de Deus aqui, e eles diziam assim: nenhuma coisa vemos, senão este maná. O maná era a provisão de Deus, não era? Lembra do maná? Para você que é novinho, Deus fazia o maná, era que vinha do céu para as pessoas ali, para sustentar o povo. Deus enviava essa provisão, mas eles não estavam conseguindo ver. Porque algumas coisas começaram a passar, eles começaram a murmurar e começaram a se esquecer disso. Existem coisas que precisam ser vistas em nós, e são as coisas de Deus. Você pode dizer para o seu irmão aí, tem coisas que precisam ser vistas em você. Amém? Que são as coisas de Deus. Existem coisas que precisam ser vistas em nós. Algumas dessas coisas o apóstolo Pedro, ele cita aqui. E eu gostaria de observar aqui com você. Amém? Eu gostaria de observar essas coisas que precisam estar em nós. Que precisam estar vivas em nós. Aqui no versículo 3 de 2 Pedro, aqui no capítulo 1, diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou, para a sua glória e virtude. Irmãos, quando a gente olha para esse texto aqui, nós temos que entender que foi doado para nós, como diz aqui, nos tem sido doada todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. O Senhor já fez a parte dele, e Ele nos doou essas coisas. Nós temos uma fonte, que é o Senhor. Nós temos uma fonte que já nos abençoou. Nós temos uma fonte a qual nós podemos buscar, a qual nós podemos ir lá e estar ligado. E quando nós bebemos dessa fonte, a nossa sede foi suprida, porque Ele tem águas vivas. Ele supriu as nossas necessidades, foi doada para nós, foi pela graça. Mas nós não podemos nos esquecer, ou buscar outras fontes. Qual é a fonte que nós temos buscado? O que tem nos alimentado? Como eu disse aqui, é quando o apóstolo Pedro está falando de algumas coisas que precisam ser vistas em nós, de alguns comportamentos. O primeiro comportamento que eu tenho que entender é que foi me dado, foi me doado, algo que vem do poder divino. Que, como diz aqui, né, que pelo seu poder divino me foi doada essas coisas. Nós temos uma fonte, um poder divino que nos conduz à vida e piedade. E quando nós continuamos lendo aqui o versículo 3, gostaria que colocasse aqui, para nós entendermos, aqui diz assim: visto pelo seu poder divino, né, nos tem sido doadas todas essas coisas que nos conduzem à vida, né, a vida e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória. Esse daquele aqui é o nosso Senhor Jesus, amém? Do conhecimento dele. Aqui fala sobre um conhecimento. Esse conhecimento, quando nós pegamos a palavra no original, ele é um conhecimento que nos diz sobre um relacionamento. É um conhecimento de relacionamento, é um conhecimento íntimo. Que é esse conhecimento, é esse relacionamento dessa palavra do original,
que tem ali um significado de um conhecimento, de um relacionamento íntimo. O Senhor Jesus, Ele quer que você tenha um conhecimento e um relacionamento íntimo com Ele. Nós nos relacionamos com o nosso Deus. Quando eu falo íntimo, amém? É um relacionamento ali de pai e filho. Um relacionamento de oração. Algo ali no secreto. Você tem para quem contar os seus segredos. Você tem um Deus que quer se relacionar com você. Nós temos que entender isso, que nós temos que ter um relacionamento com o nosso Deus. Isso tem que estar vivo em nós. Você falou com o seu pai hoje, você falou com Deus hoje, quando você acordou, você veio aqui, você orou. Esse relacionamento tem que estar vivo a todo tempo. É isso que o Senhor espera de nós. E é isso que o apóstolo Pedro está falando aqui, irmãos. É desse relacionamento, desse conhecimento. Outra coisa que nós precisamos entender aqui, é o que está no versículo 4, que diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Olha o que ele está declarando aqui, a forma que ele está falando, a forma que ele considera as promessas do Senhor. Ele está dizendo assim, as muito grandes promessas do Senhor. Eu tenho que entender que agora eu tenho promessas para nós. E eu tenho que tomar posse dessas promessas. O Senhor, Ele disse assim que jamais nos deixaria, jamais nos abandonaria. Você tem tomado posse dessas promessas? Você tem entendido que essas promessas são muito grandes e preciosas? E como diz aqui no versículo 4, que por elas nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Quantas promessas o Senhor tem para nós? Isso tem que estar vivo em nós. Essas promessas têm que estar vivas no nosso coração, na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós estamos sobre a rocha, não estamos? O Senhor Jesus, Ele disse que Ele estabeleceria a sua igreja sobre a rocha, que é Ele. Nós somos o quê? A igreja. Nós somos a noiva. Nós temos que entender que nós andamos e caminhamos assim, sobre as promessas do Senhor. Ele não disse que você é mais do que vitorioso lá em Romanos? Então tome posse das promessas do Senhor, tome posse da palavra do Senhor. Você é aquilo que o Senhor disse, você não é aquilo que as pessoas dizem. Como eu disse, existem lembranças que nós precisamos deixar de lado. Muitas coisas, às vezes as pessoas nos machucam, mas irmãos, você é filho, você é uma bênção, e você um dia vai estar com o Senhor. Eu tenho que estar aí com isso vivo. O nosso Deus é um Deus que tem muitas promessas. Ele disse, e Ele falou muitas coisas. Ele disse assim, para aquele que está enfermo, para vir para que as pessoas orem, e as enfermidades vão ser curadas. Eu não posso deixar isso esfriar em nós, que nós temos um Deus que é um Deus de milagres, que é um Deus que nos salva, que é um Deus que nos salvou para a sua adoração, para a sua glória. Isso tem que estar vivo em nós, e aqui diz assim que nós somos coparticipantes da sua natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Quando eu entendo isso, quando eu começo a viver, quando eu entendo aquilo que Deus deu, as suas promessas são preciosas, quando eu olho para isso, e quando eu entendo que eu sou agora coparticipante da natureza, que eu fui salvo, que Deus me fez filho, agora eu tenho uma paternidade no Senhor. Quando eu entendo isso, diz assim, que essa natureza divina, né, livrando-vos da corrupção e paixões do mundo, agora eu tenho novos valores.
Eu entendo o valor que isso tem. Você está aqui, existe um valor, você está na presença de Deus, irmãos. Isso é maravilhoso. Como é bom a gente poder estar aqui. Não deixe o inimigo soprar coisas diferentes para você. Eu sei que às vezes nós nos reunimos e está cansado, de repente você senta aqui embaixo, está frio, lá em cima está calor. Irmãos, isso faz parte. Entenda que existe algo maior, que é aquilo que Deus fez por nós. E isso precisa estar vivo em nós. Existem coisas que precisam ser vistas em nós, precisam estar em nós, como a palavra de Deus diz. Eu gostaria de ver com você também aqui, nós falamos um pouquinho aqui, né, do versículo 4, eu gostaria agora também de ver com você outro ponto, outra coisa que está no versículo 5. O versículo 5 diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude, com a virtude o conhecimento. Aqui quando ele diz assim, né, por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, todo o vosso esforço, toda a sua dedicação, para que você possa agora reunir aqui a sua fé e faça dela, associando ela a uma virtude. Quando perguntam para você, não sei se você já foi em entrevista de trabalho, mas eles perguntam para você, qual que é a sua virtude, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, eu sou perfeccionista. As pessoas falam coisas que são boas ali, né? Que pergunta, às vezes numa entrevista de trabalho, em alguma situação, às vezes as pessoas perguntam para as pessoas, qual que é a sua virtude? Sou perfeccionista. Qual que é o seu defeito? É cobrar muito, ser muito perfeccionista. Né? Às vezes as pessoas querem falar coisas boas ali. Mas qual que é a sua virtude? Aqui está dizendo assim, aqui diz assim, né? Reunindo toda a vossa diligência, todo o vosso esforço. Tem coisas que dependem do nosso esforço. Nós temos que nos esforçarmos. Nós temos que nos esforçarmos para buscarmos as coisas de Deus. Aqui diz assim, com toda a vossa diligência, fazendo o que? Reunindo toda a vossa, associai agora a vossa fé à virtude. A fé na sua vida tem que ser uma virtude sua. A fé tem que ser uma virtude em nossa vida. Nós temos que praticar a fé. Quando nós esperamos as coisas, quando alguém passa um relato para você, olha, isso está acontecendo uma dificuldade na sua vida. Qual que é o seu comportamento? Nós temos que ter um comportamento de fé. Nós temos que crer. Quando nós falamos, vamos orar pelo enfermo, qual que é a sua atitude? Você agora está realmente colocando a fé como uma virtude sua, você está associando ela às suas virtudes. Isso tem que ser visto em nós. Nós temos que associar, nós temos que nos esforçarmos e entendermos que nós andamos pela fé. O justo, ele anda pela fé, não anda? Nós esperamos, nós temos fé. E nós temos que caminhar assim. Irmãos, a fé, as coisas que nós esperamos, elas vão acontecer. Porque nós servimos a um Deus fiel e justo. E quando essas coisas estão em nós, nós vamos estar o quê? Com a nossa visão ampla. Não se esqueça disso, que essas são as coisas que o apóstolo Pedro está falando, que essas coisas estando em nós, nós vamos ser frutíferos, os frutos vão acontecer, amém? Nós vamos ter a nossa visão ampliada, nós não podemos esquecer isso e nós vamos estar ativos. Isso é bênção para você, você precisa entender isso, você precisa estar com essas coisas vivas em você. O nosso Deus é um Deus poderoso.
O que nós estamos precisando? Olhe para a sua vida agora. Você está precisando que as coisas aconteçam? Em que área da sua vida? Deus sabe e conhece o seu coração. Amém? Deus sabe aquilo que é bom para você. Mas se você também estiver deixando de lado aquilo que Deus está dando, você não avança. Nós fomos chamados para estarmos ativos, vivendo, associando a nossa fé a uma virtude. E aqui ele continua, né? E ele diz assim, ele diz, associai a vossa fé à virtude, com a virtude o conhecimento. Buscando um aprendizado da palavra de Deus, buscando um aprendizado, agora um conhecimento das coisas do Senhor. Estando cheios, se alimentando da verdade que o Senhor tem para nós. Estando cheio da palavra de Deus, do conhecimento. Quando eu conheço a Deus, irmãos, quanto mais eu conheço, eu vou sendo liberto, eu vou colocando em prática o poder de Deus na minha vida. E eu vou o quê? Quando eu vou associando tudo isso, a minha visão vai se ampliando. E eu vou me tornando cada vez mais ativo. Entenda, pega essa chave, irmãos. Entenda isso. Eu preciso fazer essa associação para que as coisas aconteçam na minha vida, para que as coisas aconteçam na sua vida. Essas coisas vão estar em nós e vão trazer sobre nós um resultado. Você toma posse disso, irmãos? Você entende isso? Nós precisamos desse resultado. Nós buscamos as coisas do alto. Nós esperamos as coisas. Isso tem que despertar em nós. Isso tem que estar vivo em nós. Qual que é nosso comportamento diante de tantas situações que têm acontecido? Às vezes situações que nós olhamos e falamos, isso não tem jeito. Até nós começamos a declarar que as coisas não têm jeito. Para o nosso Deus, a última palavra vem dEle. A última palavra vem dEle. Ele é poderoso. Nós temos que entender isso, que nós servimos a um Deus vivo. Há um Deus que realmente que não é um conto de fábulas, não é uma historinha, é uma realidade. Deus age, opera, Ele faz aquilo que Ele quer, Ele está acima dos problemas, isso tem que estar vivo em nós. Amém? Outra coisa que eu gostaria que você entendesse aqui, que nós temos aqui, amém? Outra coisa que eu gostaria que você entendesse, para que essas coisas estejam em você, está no versículo 6 aqui. No versículo 6, ele começa a falar agora, o conhecimento, amém? Ele diz assim, com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. O conhecimento, ele nos ajuda no domínio próprio. Você sabia? O conhecimento nos ajuda a estarmos vivendo a palavra de Deus, a termos comportamentos de acordo com a vontade do Senhor. Porque quando nós buscamos na palavra, a palavra nos transforma. E nós precisamos dessa transformação. Não pensa não, quando você está adquirindo conhecimento do Senhor, que coisas não estão sendo acontecidas em você. Você está sendo transformado. E nós precisamos deste conhecimento para controlarmos, para termos o domínio próprio. Porque nós somos diferentes, não somos? Nós somos diferentes uns dos outros aqui. Você sabia que nós temos temperamentos? Amém? Eu disse isso no Retiro dos Jovens. Nós temos temperamentos, você já ouviu aqui falar dos temperamentos. Tem temperamentos que são coléricos, tem pessoas que são coléricas, sanguíneos, fleumáticos, melancólicos, são pessoas diferentes. Mas são temperamentos que, o que acontece? Eles precisam, quando eu tenho conhecimento e quando eu tenho a palavra, eu vou sendo tratado pelo Senhor. Eu vou sendo guiado e instruído pelo Senhor. Através do quê? Através da sua palavra. Eu vou adquirindo transformação.
E nós precisamos desse domínio próprio. Porque às vezes, depende do nosso temperamento, a gente fala às vezes quando não deve, né? Às vezes você pega o sanguíneo de repente, né? Tá alegre no local que não deveria, né? Tá no velório, tá dando risada. Né? Você já viu pessoas? Precisa ser transformado, precisa ser controlado. O colérico, então, ele quer pôr a situação dele e às vezes passa por cima das pessoas. São pessoas diferentes. E às vezes a gente está numa situação que a gente precisa. E nós aprendemos com o Senhor, nós aprendemos na palavra do Senhor a sermos controlados. Você já viu, os temperamentos são assim, é mais ou menos, você imagina esses 4 temperamentos, e às vezes dentro da sua casa tem pessoas diferentes, e que você precisa do domínio próprio. Às vezes você encontra pessoas, e acontecem situações que você precisa do domínio próprio. Porque às vezes as respostas nem sempre são as mesmas, são as respostas que nós queremos ouvir. Outro dia, eu acho que eu já falei até aqui, outro dia eu falei para um homem assim, tá calor, né? Ele falou assim para mim, estamos fazendo estágio para ir para o inferno. Eu falei, Senhor. Né? Às vezes a gente recebe uma palavra, né? Aí, né, eu preciso do domínio próprio, também não posso falar assim, então vai você, né? Né? A gente precisa, e a gente vai adquirindo, irmãos, para você dar uma despertada aí, amém? Mas aí a gente vai adquirindo, através do conhecimento, o Senhor vai nos transformando. Você olha o apóstolo Pedro escrevendo a carta aqui, irmãos, ele estava ali a todo momento, um homem que mudava, de repente, em várias situações quando ele estava andando com Jesus. Mas só que agora a gente vê, depois quando Jesus é assunto aos céus, a gente vê Pedro totalmente transformado. Porque ele aprendeu com Jesus. Através da palavra nós aprendemos com Jesus. Nós vamos aprendendo que nós temos que tratar nós temos que ter domínio próprio. Nós vamos agora entender, porque às vezes uma situação, se eu não tiver domínio próprio, às vezes eu acabo com uma situação. Às vezes você tem um problema no seu casamento, e se você não tiver o domínio próprio, você vai acabar falando coisas que vai piorar a situação. Mas a palavra de Deus diz assim, que uma mulher sábia, ela edifica o lar. A palavra, olha os homens, o bicho está... Mas também existem obrigações para os homens, para tratar a sua esposa como a parte mais frágil. Amém? É assim. Existem obrigações para os jovens. Tem situações que falam dos velhos. Na palavra eu vou aprendendo muitas coisas. É como eu disse, como eu contei a história lá, né, do bolo. Irmão, sabe a primeira coisa que eu imaginei? Achei que fosse a Elaine que tivesse falado a Elaine é minha esposa. Achei que tivesse sido minha esposa que falou que era meu aniversário, mas não é, eles tinham pego na ficha. Mas na hora a gente fica. Por isso que nós precisamos entender, precisamos ter domínio próprio. E eu saí lá, cantei parabéns junto com o pessoal, sorri ali e fui tratado por Deus. Mas nós nos deparamos com várias situações. Nós nos deparamos com situações dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Nós nos deparamos com várias situações, nós precisamos desse aprendizado. Nós precisamos desse conhecimento. Ele vai nos ajudar no domínio próprio. E quando nós olhamos aqui, né, aqui no versículo 6 que a gente leu, com conhecimento, domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança. Aqui, essa palavra perseverança, ela também tem o significado de paciência. Amém? Paciência. Hoje é uma das coisas que as pessoas não têm muito. Você vai falar com as pessoas já
né? Parece todo mundo, que está todo mundo já no último gole, assim, para derramar o copo. E essa palavra aqui, como eu disse, né, o domínio próprio com a perseverança, essa perseverança aqui está falando, ela tem um significado também de paciência. Olha que interessante, né? O conhecimento agora me ajuda com o domínio próprio, agora eu tenho paciência, e também fala que essa perseverança, essa paciência é com a piedade, com a minha relação com Deus, com as pessoas. Olha como as coisas todas combinam, como as coisas precisam estar vivas, como as coisas de Deus precisam estar vivas em nós, como as coisas de Deus precisam estar vivas em mim. Por quê? Eu vou agora aprender a controlar as minhas emoções, vou deixar Deus dirigir. Quanto mais eu vou adquirindo conhecimento, mais eu vou entendendo a vontade de Deus, o que Ele quer, o que Ele não quer. Se eu posso fazer sociedade aqui, não posso, de acordo com a palavra. Na palavra eu aprendo muitas coisas, eu sou transformado pela palavra. E agora eu vou aprendendo, então vou tendo esse domínio próprio, vou entendendo essa perseverança, dessa paciência, amém? E vou associando ela com a piedade. Olha quantas coisas interessantes, isso precisa estar vivo em nós. E aí, depois de todas essas coisas, ele chega no final aqui no versículo 7, que são essas coisas que precisam, não se esqueçam que nós estamos falando coisas que precisam ser vistas em nós, que vão realmente evitar com que a gente só veja o que está perto. Quando fala dessa cegueira aqui, não é totalmente cego, mas é a pessoa que está vendo o que somente está perto. E nós temos que ter uma visão mais ampla, porque diante das coisas que estão acontecendo lá fora, se eu ver somente aquilo que está perto, eu não vou ver o futuro para os meus filhos. Eu não vou ver um ataque que está acontecendo dos meus filhos lá fora. Eu vou achar que está tudo bem, porque a minha visão está limitada. E aí, a hora que eu olhar, vem as dificuldades. Eu preciso ter uma visão mais ampla. E se eu tiver todas essas coisas em mim, isso vai fazer com que eu tenha essa visão mais ampla. Outra coisa que nós precisamos entender, que depois de todas essas coisas, né, no versículo 7, ele chega no quê? Ele chega no amor. Diz assim, a piedade com a fraternidade, né? Que é o amor, aqui está falando de um amor entre irmãos, amém? Do amor aqui que nós temos que ter com os irmãos. E a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Como que nós tratamos os irmãos? Quando eu estava estudando esse texto aqui, e algumas coisas nos levavam aqui, quando fala desse amor, do amor de Deus, né, da fraternidade, o amor de Deus, nos mostra, aqui eu estava olhando o versículo de João 13, um versículo que tem lá em João 13, 34, que fala, quando Jesus fala assim, novo mandamento vos dou. Qual que é esse novo mandamento? Que está aqui em João 13, 34, diz assim, eu vou ler para vocês, qualquer coisa está aqui também. Novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei também. Vós também ameis uns aos outros. Como que era o antigo mandamento? Era para você amar como a si mesmo, não era? Agora, Jesus fala assim, ame as pessoas como eu vos amei. É um amor de entrega, irmãos. É um amor de irmão. Um amor de irmão de sangue. Amém? Você está entendendo aqui que quando ele passa e ele começa a falar desse amor, é o amor do Senhor. O Jesus está dizendo, olhe, ame uns aos outros como eu vos amei. É difícil, não é? Não é tão simples assim. Por isso que nós precisamos ser tratados. Por isso que nós precisamos estar
caminhando assim para que nós precisamos ter essas coisas do Senhor em nós, para que a gente tenha uma visão mais ampla. Pode fechar sua Bíblia aí, nós vamos orar, amém? Mas eu gostaria que você entendesse isso, que essas coisas, o apóstolo Pedro está dizendo assim, olha, ele já estava no final da vida dele, como nós lemos. O apóstolo Pedro, no final da sua vida, ele diz assim, olha, que essas lembranças possam despertar-vos, que aquelas lembranças das coisas de Deus, destas coisas, estejam vivas em vós. Para quê? Para que eles possam ser despertados. E ali no versículo também que nós lemos, diz assim, olha, quando você tiver isso, essas coisas, você não vai ser infrutuoso, e nem inativo, você vai ser ativo, e vai ter a sua visão ampla. Nós temos que entender que nós precisamos que as coisas aconteçam em todas as áreas da nossa vida. As coisas precisam dar fruto. Quando nós estamos envolvidos com Deus, entenda, quando você tem um negócio, você está envolvido com Deus, e todas essas coisas estão na sua vida, o seu negócio vai ser abençoado por Deus. Você vai entender que a sua dependência vem de Deus. Você vai ter fé. E essa fé vai ser uma virtude. E essas bênçãos vão chegar sobre você. Essas bênçãos vão chegar até o seu negócio. E isso vai dar fruto. Quando você tiver uma dificuldade diante de uma enfermidade, e as coisas estiverem vivas em você, essas lembranças estiverem vivas, ativas, você vai entender que você tem um Deus. Você não vai na hora do desespero somente olhar próximo de você, porque é difícil. Eu já tive situação de um câncer dentro da minha casa, e é difícil quando acontece essas coisas. É complicado, mas deixa eu dizer para você, quando você tem essas coisas, isso vai te ajudar a você ver as coisas mais amplas. Você vai ver o poder de Deus agindo na sua vida. Essas coisas, lembranças, precisam estar ativas na sua vida. Precisam estar ativas em nós. Porque o nosso Deus é aquele que transforma, o nosso Deus é aquele poderoso. Nós não podemos nos esquecer que Ele cuida de nós. Você crê que Ele cuida de você? Você crê que Ele é todo poderoso para fazer diferente? Um dia nós vamos estar com Ele. Aqui Ele está falando, né, os versículos falam, para até a gente estar com Ele, que essas lembranças nos ajudam nesse caminhar. Essas coisas vão nos ajudar nesse trajeto. Quanta dor existe em algumas lembranças, quando a gente fala de lembranças. Mas Ele é aquele que vai enxugar as suas lágrimas. Ele é aquele que disse para nós, eu jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Então Ele sempre está conosco. Ele sabe aquilo que está acontecendo conosco, sabe aquilo que está acontecendo com você. E nós precisamos usar isso, colocar em prática isso. Amém? Eu gostaria de orar com você. Você pode se colocar em pé? Se coloque em pé no lugar que você está aí. E eu gostaria que agora, você que de repente está se sentindo, às vezes se sentindo fraco, se sentindo diante de tanta situação que às vezes está acontecendo sobre a sua vida, talvez uma enfermidade, talvez algo que está acontecendo com um familiar seu, e você está se sentindo fraco, ou você está se sentindo que, olha, as coisas não estão indo do jeito que eu esperava.
eu gostaria de orar com você. De repente um sentimento, de repente você fala assim, eu começo a pensar nas coisas e isso traz pânico. Eu não consigo associar a fé como uma virtude minha. Eu tento colocar essas coisas na minha vida, eu tento caminhar em fé, mas de repente vem um pânico. O inimigo, ele veio para tirar a paz. O Senhor Jesus, ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Mas o inimigo a todo momento, ele tenta atrapalhar o plano de Deus sobre a sua vida. E nos últimos tempos, como a palavra de Deus nos diz, como Pedro depois vai alertar ali, vão surgir muitos falsos mestres, que vão tentar enganar as pessoas. Nós precisamos estar sensíveis à vontade de Deus. Nós precisamos estar com as coisas de Deus viva em nós, entendendo e não deixando as coisas se aquietarem, se esquecendo do poder de Deus. Você tem que colocar em prática essas coisas. Amém? Existe alguém? Feche todo mundo os seus olhos. Se você puder fechar seus olhos, eu gostaria de orar com vocês. Existe alguém aqui que está se sentindo fraco e quando você vai tentar caminhar em fé, vem uma dificuldade e você não consegue, você entra em pânico, você perde o seu sono, não tem conseguido a paz, não tem conseguido, tem andado diante, muito, quando eu falo preocupação, é entrado em pânico. Quando você tenta ter fé, você entra em pânico. Existe alguém aqui, assim, para nós podermos orar? Erga a sua mão onde você está, fiquem com os olhos fechados. Amém? Amém. Pode abaixar a mão. Tem mais alguém? Às vezes nós nos sentimos fracos, nós queremos orar por essa situação, e talvez se você não levantou a mão, que você possa orar agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos a vida, Senhor, do teu filho, dos seus filhos aqui diante de Ti, e clamamos a Ti, Senhor, para que o Senhor traga, Senhor, da Tua paz sobre a vida deles aqui, Senhor. A paz que excede todo entendimento, Senhor. A paz que transforma, Senhor. A paz, Senhor, que vem do alto, Senhor. E o Senhor diz lá em Filipenses que essa paz, Senhor, ela guarda o nosso coração e protege a nossa mente. Então que essa paz venha sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Que eles recebam do alto, Senhor. Porque o Senhor é a nossa segurança. Que eles possam agora, Senhor, receber fé. Que eles possam caminhar agora em fé, porque o Senhor jamais nos deixará, o Senhor jamais nos abandonará. O Senhor é aquele que pode todas as coisas, o Senhor é aquele que nos transforma, o Senhor é aquele que nos renova, e nós clamamos a Ti, Senhor, para que o Senhor venha sobre nós, trazendo a Tua cura, Senhor. Então que toda síndrome do pânico, Senhor, toda depressão, tudo aquilo que não te pertence, seja retirado dessas pessoas agora, em nome de Jesus, através do Teu poder. Aleluia, Senhor. Eu gostaria também de orar por pessoas talvez que tenham uma enfermidade. Irmãos, talvez você não tenha uma enfermidade aqui, mas você saiba de uma pessoa que está enfermo. Nós devemos orar, nós temos que colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinou. E orar por enfermidade é uma das coisas que o Senhor mandou que a gente fizesse. Nós estamos na presença dEle. Existe alguém que está enfermo ou tem uma enfermidade ou algum parente, amém? Você agora fique com a sua mão levantada. Fique com a sua mão levantada. Somente aqueles que têm uma enfermidade ou que estão clamando pela enfermidade de alguém da sua casa, algum parente, fique com a sua mão levantada. Eu gostaria que os intercessores, que os pastores, que quem está próximo,
Coloque a sua mão no ombro da pessoa para nós podermos orar. Fique com a sua mão levantada. Irmãos, nós estamos clamando a Deus. Lembra, alguns cultos atrás nós vimos uma irmã aqui que testemunhou, ela pediu para Deus. O que nós pedimos para Deus, Ele é poderoso para fazer. Fique com a sua mão levantada. Chegue do lado de alguém, só coloque a mão, toque a mão na pessoa e declare sobre a pessoa a cura do Senhor em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, pelos Teus filhos aqui, que estão com as mãos levantadas. Senhor, esses talvez tenham uma enfermidade eles aqui, ou eles têm uma pessoa enferma, Senhor, na sua casa, a quem eles estão orando aqui. Nós clamamos a Ti agora, Senhor, que em nome de Jesus, Senhor, o Teu poder, Senhor, agora, Senhor, nós associamos a nossa fé, Senhor, a nossa virtude. Nós temos fé que o Senhor pode fazer o sobrenatural e o impossível sobre a vida dessas pessoas. Nós cremos, Senhor, pela fé e declaramos agora pela fé que essas pessoas serão curadas em nome de Jesus, que essas pessoas serão, Senhor, restauradas em nome de Jesus. Tantos aqueles que estão aqui, quanto aqueles que estão clamando pelos seus familiares, por alguém que está enfermo. O Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que remove, o Senhor é aquele que sara, Senhor, em nome de Jesus. E Senhor, nós também clamamos a Ti, Senhor, para que em nome de Jesus, para que o Senhor esteja agora, Senhor, fortalecendo, Senhor, os Teus filhos aqui, para que eles possam ter, Senhor, em nome de Jesus, que todas as suas coisas possam estar, Senhor, tudo aquilo que é do alto, tudo aquilo, Senhor, que vem do alto, que vem de Ti, possam estar vivos no coração dos Teus filhos, Senhor, que eles sejam aqui adoradores, que eles tenham fé, Senhor, que isso seja uma virtude deles, Pai, que eles tenham conhecimento de Ti, que esse conhecimento traga transformação, Senhor, a cada área da vida deles, que eles possam ver áreas sendo transformadas, áreas nos seus trabalhos, dentro das suas casas, Senhor, que em nome de Jesus o Teu poder venha sobre a vida deles, que eles vejam, Senhor, a sua visão agora abrindo, a sua visão sendo ampliada, porque o Senhor é aquele que amplia a nossa visão. Senhor, aquilo talvez que está oculto, talvez coisas que estão para acontecer, Senhor, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, coisas que nós precisamos saber, Senhor, nós tomamos posse agora, porque o Senhor foi aquele que nos doou, o Senhor é aquele que nos salvou, o Senhor é aquele que nos capacita, o Senhor é aquele em quem nós temos fé, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor, para que essas coisas sejam reveladas agora, Senhor, a nós, que essas coisas sejam reveladas aos Teus filhos, Senhor, que eles sejam guiados, dirigidos pelo Teu poder e pela Tua unção, Senhor, é o que nós clamamos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você crê que o Senhor é aquele que derrama sobre você? Você crê que o Senhor é aquele que é o Deus do impossível, que pode fazer coisas sobrenaturais acontecer sobre você? Irmãos, é isso que a palavra nos ensina, que esse conhecimento esteja sobre você, que você seja abençoado em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, nós cremos no Senhor, nós cremos que Ele tem algo novo, Ele tem um renovo para nós. Não deixe as coisas de Deus perder valor. Você estando aqui na presença do Senhor, isso tem muito valor. E quando você se sentir triste, você declare, ande declarando que você está sobre a rocha, que você vai permanecer sobre a rocha, que você tem uma vida com o Senhor, e que por mais que o vento, que as coisas difíceis aconteçam, você vai permanecer, porque as coisas do Senhor estão vivas em você, e o sobrenatural acontece, você vai ser ativo, as coisas vão frutificar na sua vida, as coisas vão acontecer, porque esse é o nosso Deus, amém? Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor, aleluia, amém. Eu gostaria de orar com você, amém, para que você vá
na bênção, que você vá para a sua casa debaixo do poder do Senhor, amém? Feche seus olhos, abra suas mãos. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela oportunidade, pela liberdade que temos aqui, de falar das tuas coisas, de falar do teu amor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é aquele que nos amou, o Senhor é aquele que nos resgatou, Senhor. E Pai, que as tuas coisas, aquilo que é do alto, esteja vivo em nós, que nós possamos despertar com as lembranças que temos, que essas lembranças estejam vivas em nós, de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, as tuas maravilhas, Senhor, que toda sorte de bênção esteja sobre a vida dos teus filhos, que nós possamos ter uma semana abençoada, uma semana debaixo do teu poder, é o que nós clamamos em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre vós, e que a Ele, a Jesus, seja toda a honra e toda a glória, pelos séculos dos séculos, amém. Glória a Deus, amém? Aleluia, amém, amém. Vá na bênção, que você tenha uma semana abençoada, amém? Em nome de Jesus.